esposo, um ótimo irmão, um ótimo filho. No trabalho, ele era um ótimo colega de trabalho. Ele era um ótimo funcionário. Mas ele também era espírita. E na casa espírita, ele era um excelente trabalhador. Era responsável, era dedicado. Todos tinham o que falar de bom e de bem do Saturnino. O Saturnino era um homem muito simples. Era um operário, trabalhava numa fábrica. E numa manhã, operando uma das máquinas, ele sofre um acidente. E logo o sangue começa a jorrar das mãos, do braço. E as pessoas todas se assustam e correm, se mobilizam para ajudá-lo. As mulheres, as colegas, rasgam tecido da própria roupa para enfaixar a mão, o braço, para que o sangue estancasse. O patrão, que gostava muito dele, rapidamente o coloca no carro, o leva para o melhor hospital. E ele se submete a uma cirurgia. Enquanto isso, enquanto ele era socorrido naquele hospital, os colegas de trabalho começam a questionar, pensando, mas como isso foi acontecer logo com o Saturnino? Ele não merece isso. Ele é uma pessoa tão boa. Ele só faz o bem, ele ajuda todo mundo. Como que Deus permitiu que isso acontecesse logo com ele? Tanta gente ruim no mundo que precisa sofrer, e o Saturnino é que vem passar por isso. E o Saturnino foi atendido, passou pela cirurgia. Os médicos conseguiram salvar o braço. E ele perdeu apenas o polegar. Perdeu, teve que amputar o dedo. Mas o médico disse a ele, felizmente conseguimos, fizemos um bom trabalho, você terá o seu braço recuperado, não é? O acidente foi minimizado e você perde, então, apenas o polegar. E ele, entristecido, vai para casa e começa também a pensar, por que isso aconteceu comigo? Eu sou uma pessoa boa, eu só quero fazer o bem, eu procuro ajudar a todos. Por que isso aconteceu comigo? O que eu fiz para merecer isso? Porque muitas vezes nós espíritas nos esquecemos daquilo que nós estudamos quando a vida nos cobra o conhecimento na prática. Mas naquela noite mesmo, ele estava se sentindo bem e ele vai com a esposa ao centro espírita, porque era dia da reunião mediúnica do grupo. Ele era um dos participantes da reunião. E a reunião, então, se desenrola, e já quase no encerramento, o mentor da casa se dirige a ele e fala, meu filho, eu sinto que você está entristecido com o acidente que aconteceu hoje, e eu sinto que você tem questionado se Deus te abandonou. Por que isso aconteceu? Mas eu quero lhe dizer que Deus não nos abandona jamais. E que, muito pelo contrário, hoje você recebeu um grande auxílio da espiritualidade. E eu vou lhe dizer por quê. Você mesmo pediu, antes de reencarnar, que você passasse por essa situação. Só que de uma forma mais grave. Você pediu que quando fosse um homem adulto, estivesse no vigor da sua produtividade profissional, você sofresse um acidente e perdesse o braço. Por quê? Porque no passado, você foi um doutor no litoral brasileiro. E você era muito duro. E tendo um dos seus funcionários que estava doente, não conseguido realizar uma ordem que você tinha dado, você ficou tão enfurecido que triturou o braço dele na moenda de cana. E isso depois fez com que você sentisse muita culpa, muito remorso, muito arrependimento. E você então pediu para que nessa reencarnação você pudesse passar por aquilo que você fez ao outro. Só que não foi necessário daquela forma. Porque a partir do momento em que você tomou
né, se assenhorou da sua existência, você se tornou espírita, você conheceu Jesus e você se tornou um homem de bem. E você fez tanto por tantas pessoas que você não tinha mais necessidade de passar por aquela expiação. Então, foi minimizado e você teve apenas o dedo polegar perdido. E aí nós nos lembramos daquela afirmação do apóstolo Pedro, na sua carta, que diz que o amor cobre a multidão dos pecados. E é justamente sobre isso que o Evangelho vem nos trazer nessa lição, porque quando nós temos notícias de que algo aconteceu com alguém que nós gostamos, alguém que nós achamos que é uma pessoa do bem, é uma pessoa boa, a gente pensa assim, mas meu Deus do céu, aconteceu isso logo com o fulano, que é tão bom. Olha lá o vizinho dele, que não presta para nada, uma pessoa ruim, uma pessoa má, é desonesta, é corrupta, é isso, está lá, ó, no bem bom. E o outro, que era uma pessoa do bem, que era bom, morreu. Mas é interessante porque a lição do Evangelho vem nos chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, nós sabemos que quando nós reencarnamos aqui, o objetivo da encarnação é para a nossa evolução. É para que nós possamos aqui aprendermos as lições e praticá-las. Porque quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós continuamos evoluindo. O Tiago falou isso no estudo agora há pouco. Os espíritos continuam evoluindo. Mas é aqui que a gente faz a prova. Aqui é como se fosse aquela escola onde nós nos matriculamos e precisamos dar conta das lições. É aqui, quando a gente se envolve com a sedução da vida material, é que nós provamos para nós mesmos que nós sabemos priorizar aquilo que é mais importante, que nós aprendemos a lição. E muitas vezes nós fazemos planos e não damos conta de cumpri-los. De outras vezes cumprimos em parte. Aquela pessoa, digamos no caso, jovem, um jovem que de repente desencarna, como nós tivemos nesse período da Covid aí, dessa pandemia, quantos que desencarnaram e a gente lamentou e dizia, meu Deus, mas tão jovem, não é? No auge da carreira, um casamento com filhos pequenos, e tanta gente ruim ficando. Naturalmente a gente sente isso. Mas aí os Espíritos nos lembram que, na verdade, aquele que parte, ele está se libertando. Porque aqui, a vida material, a encarnação, é considerada como se fosse um jugo. É algo que a gente precisa passar. Mas se nós viemos para cá, cumprimos bem com a nossa tarefa, muitas vezes o período que nós precisávamos aqui era um período mais curto. Não precisaríamos viver até uma idade muito longeva, né? Ficar velhinhos para retornar ao mundo espiritual. Somos liberados antes. E desde que não tenha sido uma morte provocada, seja pelo suicídio, seja, não é, pela irresponsabilidade, aconteceu naturalmente, fazia parte de um planejamento reencarnatório. E é uma libertação. Outro aspecto que o Evangelho nos recorda é o seguinte: aquele que é ruim, é mau, digamos assim, que a gente sabe que é uma pessoa que não se importa com os outros, que é muito egoísta, ele ainda tem muito que aprender aqui. Então ele não pode voltar para o plano espiritual mesmo, não. É aqui que ele vai aprender. É aqui que ele tem que ficar. Então não adianta a gente torcer, gente, para o bandido morrer no fim do filme, que é o que a gente faz. Quando a gente assiste um filme de suspense, um thriller policial, a gente fica torcendo para o bandido morrer no fim do filme. Não morreu, só perdeu o corpo. Vai se tornar um espírito obsessor do outro lado, atrapalhar, prejudicar e com a vantagem de estar invisível para aqueles que não são médiuns, não é? E aquele que, pelo contrário, que foi antes,
Muito provavelmente é porque já tinha cumprido o que precisava nessa existência. Então, por isso que é importante que nós nos lembremos do porquê que nós estamos aqui. Nós encontramos, eu vou pegar aqui para falar qual que é o número da questão, direitinho para vocês, de O Livro dos Espíritos, que fala sobre o objetivo da encarnação. A questão é a 132. Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, aqui a gente já aprende que para chegar à perfeição, a gente precisa encarnar. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Aí ele segue e diz assim: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, aqui também deixa claro que a gente não tem a necessidade de reencarnar para sofrer, para evoluir. O sofrimento ele é consequência dos nossos atos e da nossa imperfeição moral. Porque quando nós aprendemos que a dor ela é pedagógica, que ela vem para nos ensinar uma lição, e a gente procura extrair um aprendizado daquela situação, de que forma? Não nos revoltando, não deixando de aproveitar o momento de aprender alguma lição com aquilo ali. Quando nós aprendemos, nós então vivenciamos algo que vai fazer com que nós cresçamos, porque nós desenvolvemos a paciência, nós aumentamos a nossa fé, a nossa esperança de que tudo aquilo vai passar, e que nós precisamos aprender a humildade, sermos mais humildes, entendermos que Deus está no comando da nossa vida, e que algo está nos acontecendo, é porque assim é o melhor para nós, embora a gente às vezes não entenda, mas futuramente a gente vai entender. Na questão do Consolador, o livro psicografado por Chico Xavier e editado pelo Espírito Emmanuel, na questão 204, pergunta-se a Emmanuel: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E essa é aquela pergunta onde a gente cita muito no movimento espírita, né? Que a evolução ela se dá com as duas asas, a do amor e a da sabedoria, não é? Emmanuel responde assim: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente do mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. Ou seja, a gente tem que evoluir os dois aspectos, né? O da inteligência, o da ciência, o da tecnologia, todos os aspectos da vida intelectual. Mas a evolução moral é fundamental. E aí ele diz assim: sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, que é o sentimento, né, que é a moral, sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Ou seja, a gente nunca perde a evolução moral. A gente não retrograda, o espírito não volta para trás. A gente sempre vai acumulando os aprendizados, as nossas conquistas evolutivas. Então, não nos iludamos, porque o conhecimento intelectual ele é muito importante, mas ele sozinho, sem o sentimento, e o sentimento ele é representado pelas virtudes. Então, é aquela pessoa que se esforça por ser o homem de bem, que o Evangelho nos descreve.
como sendo aquele que pratica a lei de amor, justiça e caridade. E que faz com que, um esforço diário para que ele seja melhor hoje do que foi ontem, melhor amanhã do que foi hoje. É aquele que luta para domar as suas más inclinações e se transformar numa pessoa melhor. Esse homem de bem que Jesus nos apresenta, ele fala qual que é o caminho para nós nos tornarmos homens de bem. Como é que a gente pode fazer para adquirir, então, essa asa do sentimento, da moral? Ele fala que os 10 mandamentos de Moisés poderiam ser resumidos em 2. Vocês se lembram? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós aprendermos isso, nós conquistamos o que nós precisamos. Porque a gente só ama o próximo como a nós mesmos quando nós já conseguimos colocar em prática as virtudes. Que virtudes são essas? A humildade, o perdão, a tolerância, a caridade, o amor. Todas aquelas que são contrárias aos vícios morais. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ira, a corrupção e por aí vai. Então Jesus deixou para nós, traçado, esse caminho. E aí, Jesus nos fala que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. E aí a gente se pergunta, mas como ser perfeito? Vivendo num mundo de tantas imperfeições. Como ser perfeito como Deus, se nós ainda temos tantas dificuldades, ainda somos tão apegados à vida material? Então Jesus, ele sabe que essa perfeição que ele nos recomenda, ela é uma perfeição relativa ao nosso estágio evolutivo. Porque nós somos como crianças que estamos aprendendo a dar os primeiros passos. Então não adianta você pegar a criança e querer matricular essa criança numa universidade, para ela ser um aluno do curso de engenharia ou de medicina, porque ela não tem condição ainda de aprender aquele conteúdo. Futuramente, sim, ela estará pronta. Então nós conseguimos ir até onde nós damos conta, de acordo com a evolução que nós já conquistamos. Mas uma coisa é certa, depende de quem? Depende de nós. Só depende de nós o caminho que nós vamos escolher para seguir. Porque Deus nos dá livre-arbítrio. E Ele nos destina à perfeição. Mas Ele deixa que nós construamos a nossa estrada no nosso tempo. Isso é muito interessante. Então nós vivemos num mundo de expiações e provas. A Terra está passando pela transição. Se tornará um mundo de regeneração. Mas, gente, isso é um processo. É lento. Não é de um dia para o outro. O problema é que nós somos muito imediatistas. Nós queremos as coisas muito para hoje, para agora, para amanhã. Mas o que é o tempo? Nós não somos espíritos imortais? Então não nos preocupemos com o tempo. Nos preocupemos em fazermos o melhor que nós pudermos hoje. Por isso que é tão importante o processo do autoconhecimento, de nós nos observarmos para entendermos onde nós precisamos melhorar. E para que a gente possa enxergar os defeitos que nós temos, é preciso que a gente tenha humildade. Porque a pessoa que é humilde, ela consegue entender que ela erra. Quando nós não temos humildade e nós somos pegos no erro e não tem como esconder o erro, a gente tenta justificar. Normalmente a gente fala assim, não, tudo bem, eu perdi a cabeça, eu fiquei nervosa mesmo, mas você sabe por que isso aconteceu? Você viu o que fulano falou para mim? A forma como ele falou? Você viu o que aconteceu? A gente tenta justificar um erro que nós cometemos. Isso significa que a gente ainda não tem humildade para admitir e dizer assim, pisei na bola. Não precisava ter feito aquilo. Não precisava ter dito aquilo. Poderia ter agido diferente. Então, o primeiro passo é esse, é reconhecer que nós somos seres falíveis em processo de perfeição.
e que depende das nossas escolhas, o que vai acontecer conosco na nossa vida. Bom, um dos entraves, e nós poderíamos dizer que é dos maiores, para essa nossa conquista, é o egoísmo. E o egoísmo, quando a gente fala de egoísmo, ele se manifesta de várias formas, né? A gente vê assim de uma forma muito clara um egoísmo coletivo. Por exemplo, nações que se julgam melhores e superiores a outras. Isso é um egoísmo de nacionalidade. Às vezes, uma classe social que se acha privilegiada em relação a outra. É um egoísmo de classe. Às vezes, um egoísmo de família. Por quê? Porque tudo de bom eu quero para a minha família. Se tudo estiver bem com a minha família, eu estou tranquilo. Eu não penso que o bem ele tem que ser coletivo, todos precisam estar bem. Então, nós encontramos no Livro dos Espíritos, lá na questão 785, Kardec pergunta assim: qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta, gente, vem bem clara: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. E aí ele completa: refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O problema realmente é moral. E não é difícil nós vermos isso na prática. Porque se nós formos pensar nos últimos 100 anos, o quanto a humanidade evoluiu na parte intelectual. Eu me recordo que na minha adolescência, no início da minha vida adulta, telefone era um item de luxo. Nem todo mundo tinha telefone em casa, porque era o preço de um carro. Para comprar telefone, a gente tinha que comprar de alguém que tinha. A gente comprava as ações da Telegoiás. Então, era muito comum o televizinho naquela época, né? Alguém da família ligava no vizinho, chamava a gente e tal. Quem imaginaria que 30 anos depois nós teríamos celulares, aparelhos minúsculos, em que nós faríamos chamadas de vídeo em tempo real para a pessoa que esteja em qualquer parte do mundo. E mais, sem custo, porque naquela época interurbano também era uma fortuna. Hoje a gente liga pelo WhatsApp, a gente liga pelo Skype, a gente tem os aplicativos, conversa com a pessoa, vendo a pessoa. Há 30 anos a gente imaginava que isso era coisa futurista. Então nós nunca avançamos tanto tecnologicamente, intelectualmente. E nunca estivemos tão distantes da evolução moral. Porque o egoísmo predomina na nossa vida. E aí uma pergunta é: como é que a gente sabe quando é egoísta? Às vezes a gente tem uma dificuldade danada, né? De identificar que nós somos pessoas egoístas. Jesus ele deixou bem claro. Ele disse o seguinte: fazei ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Então, tudo que eu for fazer, eu preciso pensar: se alguém fizesse isso comigo, seria bom? Se não for bom para mim, então não é bom para o outro. Então, eu só posso fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro também fizesse para mim. E aí, gente, é no dia a dia que nós começamos a nos observar. Quando é que nós somos egoístas? Por exemplo, quando eu quero que a minha vontade é que prevaleça. Eu quero ter sempre razão, tudo certo é para mim. Quando eu vou, por exemplo, à casa espírita, e às vezes eu ouço uma palestra que diz algo que poderia me tocar, eu penso assim: mas eu queria tanto que a minha irmã estivesse aqui escutando isso. A minha irmã precisava demais escutar essa palestra. E nós esquecemos que nós precisamos. Não é? Não conseguimos enxergar. Um outro exemplo assim, clássico. Quando a gente resolve ligar o som na nossa casa, colocar no máximo volume, porque eu estou feliz, porque hoje eu estou fazendo faxina, eu coloco um som no máximo, eu não estou nem aí se o meu vizinho vai se sentir incomodado. Eu não me preocupo com o vizinho. Isso é a forma de manifestar o egoísmo. Quando a gente fura a fila,
no supermercado, no banco. Quando nós fazemos maluquices no trânsito, ultrapassagens perigosas, ultrapassa pelo acostamento, tudo isso é o egoísmo se manifestando, porque eu não estou nem aí com o que isso pode ocasionar para o outro. O que importa para mim é que eu esteja, né, bem e de acordo com o que eu gostaria de estar. Na questão 914 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: parece bem difícil extinguir inteiramente o egoísmo do coração do homem se ele estiver baseado no interesse pessoal. Pode-se conseguir isso? E aí ele fala uma coisa, gente, fundamental para nós encerrarmos a nossa reflexão. Os Espíritos respondem assim: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. E isso depende da educação. E aí eu fiquei pensando, né? E aí ele explica que quando ele fala de educação, não é a educação formal que a gente obtém nas escolas. É a educação do ser integral que nós somos. É a educação, aquela que a gente recebe em casa, dos pais, dos avós, dos tios, dos cuidadores, quando nós somos pequenos, começa ali no berço. É a aquisição de hábitos no bem. A educação envolvendo não somente a preocupação voltada para a obtenção de coisas materiais. Porque quando nós compreendemos que os bens materiais, eles são passageiros, que nós não somos donos de nada. Ninguém vai levar aqui a sua riqueza acumulada. Ninguém vai levar os bens que lutou uma vida inteira, perdendo a saúde, abandonando muitas vezes a família, naquela ânsia de ganhar e de acumular e de ter sempre mais e mais, para quando chegar na velhice, se encontrar doente, nem poder usufruir daqueles bens, e não vamos levar nada. Então nós temos que ter claro isso, até onde nós precisamos ir. O que nós realmente precisamos? O que é necessário e o que é supérfluo? E o que tem mais importância? Qual é a prioridade da minha vida? Eu sei que a encarnação é a oportunidade que eu tenho para demonstrar aprendizado e melhoria, evolução intelectual, evolução moral. O que eu tenho feito para que isso aconteça? E aí nós sempre incentivamos a todos nós o hábito do estudo, da leitura, da participação nos grupos de estudo, porque Jesus já nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O que nos liberta é o conhecimento. É quando nós compreendemos o porquê da vida. Não é simplesmente porque nós cremos, é quando nós compreendemos. E aí, quando nós compreendemos, nós não vamos dizer: se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque nós vamos entender que tudo cumpre uma programação. Muito obrigada a todos vocês, que Jesus possa continuar nos abençoando, hoje e sempre. Nosso muito obrigado, Ivana. E volte sempre nos trazendo seus conhecimentos. E vamos, nesse momento, passar para a segunda